Advogado Walter Antônio Petrucciello, sim ou não no referendo sobre o enxugamento do parlamento italiano? E por quê? Amigo Peron, meus queridos amigos aí que estão assistindo esta matéria que está sendo feita aqui pela Insieme, né? Realmente é um prazer muito grande participar aqui desta oportunidade para que a gente possa, digamos, dar a nossa opinião e também, quem sabe, dar alguns esclarecimentos aos eleitores que vão participar desse referendo. Então, antes de dizer para você, responder a sua pergunta direta, muito boa, se é sim ou não, eu quero explicar às pessoas que estão aqui nos ouvindo o que significa este referendo. O que é referendo, antes de mais nada? Referendo é quando existe uma lei, foi aprovada pelo parlamento, e o povo vai decidir se essa lei continua em vigor ou não, ou se ela será revogada. E que é o contrário de plebiscito. Plebiscito você primeiro consulta a população, para depois ver o que vai ser feito, o que foi decidido pela população é que será feito. Por exemplo, se fosse um plebiscito, as pessoas poderiam decidir de uma certa forma e o parlamento faria a lei. No referendo é o contrário. Então, o que é este referendo? Este referendo é para concordar ou não com a lei elaborada pelo parlamento italiano, onde se reduz o número dos parlamentares da Itália. Ou seja, os parlamentares significam os deputados e os senadores, né? Vai ter uma redução bastante acentuada aí nesse número desses parlamentares. E agora, dito isso, eu vou responder para você a minha resposta direta. Você perguntou sim ou não? A minha resposta é sim. Eu vou trabalhar para que a população, para que todos os votantes, os eleitores em geral, sejam eles de onde for, né, que eles participem deste referendo, primeiramente, mas que apoiem o sim, que significa, então, que se concorda com a redução dos parlamentares do parlamento italiano, dos deputados e senadores do parlamento italiano. Então, a minha resposta objetiva, primeiramente, a sua pergunta é sim, sou a favor do corte dos parlamentares. Isso, Walter, corta também a representação dos italianos no exterior. A circunscrição eleitoral do exterior também será reduzida. Você acha isso justo? Você tem toda a razão. Os parlamentares do exterior, não é? Dos 18 parlamentares, vão ficar 12. Se nós verificarmos assim sobre a égide da justiça, né, do número de parlamentares que representam os italianos no exterior, ele já é uma injustiça, porque o número já é pequeno. Não é? Você tem 4, 5 milhões de italianos inscritos no exterior e você tem 18 parlamentares. Proporcionalmente é muito pouco. Mas, por outro lado, se você acha injusto esse número diminuir ainda mais, você tem que entender que esse referendo, que essa legislação, ela não separou a nossa circunscrição do exterior da circunscrição italiana, do parlamento, né? Ele cortou geral em todo o parlamento. Então nós não podemos, na minha modesta visão, nós não podemos prejudicar a população italiana, né? Ou quando eu digo população italiana, eu digo aquela população que reside no território da Itália, porque nós vamos perder um parlamentar, não é? Enquanto que na redução da Itália serão 200, né? 200 senadores, 200 deputados e cento e tantos senadores, né? Então, é óbvio que nós vamos perder. Talvez o mais justo fosse fazer a redução só para a Itália, deixando os exterior como Estado. Mas como isso não é possível, nós também não podemos prejudicar, como eu disse, a população italiana. Porque, na verdade, meus queridos amigos de Insieme, quem vai decidir isso é a população italiana. Lá tem 50 milhões de eleitores, né? Eles é que vão decidir. Então, se eles decidirem que não vai ter a redução, vai favorecer nós no exterior. Não somos nós 2 ou 3 ou 4 milhões de eleitores e que na certa não votarão mais do que... Eu tenho um número assim muito baixo de que vai participar. Primeiro porque
nós estamos com sérios problemas de correio, da pandemia, greve dos correios, as pessoas não entendem o que é o referendo, as pessoas não sabem que esse voto pode ou não pode ser dado, se é obrigatório, se não é obrigatório. Então, eu acho que vai ter pouca participação no exterior. E por isso eu não vejo a justiça de nós influenciarmos, de certo modo, a decisão do povo italiano. E digo mais, eu tenho ouvido muitos defensores do não. Eu até li esses dias, para mim, uma aberração que eu li esses dias de uma determinada pessoa defendendo o não, dizendo que a economia que o governo italiano, que o Estado italiano vai obter com esta redução é de apenas 100 milhões de euros por ano, o que corresponde a um cafezinho para cada pessoa da população italiana. Ora, primeiramente que não é só sobre esse aspecto que você deve analisar, que é um cafezinho. Segundo, porque nós não pagamos o cafezinho. Quem paga o cafezinho é a população italiana, não é? Terceiro, que não são 100 milhões, é 100 milhões por ano. Com 5 anos de legislatura seriam 500 milhões de euros, né? Estamos falando em 3 bilhões de reais. Imagina se o nosso parlamento economizasse 3 bilhões de reais aqui no Brasil, né? Como seria fantástico. E também porque nesse contexto da despesa, não é só a questão do salário do parlamentar. Existem várias outras coisas que agregam. Você tem que ter os gabinetes, você tem que ter no mínimo um porta-bolsa, você tem que ter uma estrutura, embora na Itália seja pequena a estrutura que os parlamentares têm, ele vai influenciar no custo, não é? Então, não é essa questão de quanto vai economizar, se é 100 milhões de euros e que 100 milhões de euros por ano é pouco. Pouco para nós que não pagamos impostos, né? Mas para a população italiana, que paga o seu imposto e que vê o dinheiro para pagar essas despesas do parlamento, para eles pode ser que 100 milhões seja uma cifra astronômica, né, de economia. Estamos falando, como eu disse, de 500 milhões de euros, né, que provavelmente pode ser aproveitado em outro capítulo do balanço do Estado. Esperamos, inclusive, que parte desse dinheiro seja para o benefício dos consulados no exterior, para a estrutura consular, para melhorar os nossos serviços. Quem sabe isso seja uma das coisas que poderia acontecer, né? Então, esta é a minha consideração em relação a essa questão, não é, da redução em si. Claro, se você analisasse, mas como se diz, a circunscrição do exterior vai diminuir? Vai diminuir. Mas nós temos que considerar que nós aqui na América do Sul vamos perder um deputado, não é? E eles vão perder 200. Então, é claro que nós já temos uma redução natural, já é reduzido o nosso número de representantes, não é? E depois, sem querer entrar em demagogia, em críticas baratas, vamos falar olhando nos olhos das pessoas que estão nos vendo. O que nós temos eleito de representantes ultimamente, aliás, eu diria que quase todas as legislaturas, né, nós não temos qualidade. Basta nós fazermos uma busca, o que foi feito pelos parlamentares eleitos em benefício, parlamentares eleitos no exterior, em benefício da nossa comunidade no exterior. Nada. Eu digo e escrevo, nada. Não é? Então, o único parlamentar que faz alguma coisa para os italianos no exterior é o senador Ricardo Mello. Mas não esqueçamos que o senador Ricardo Mello, ele faz parte do executivo. Ele exerce o cargo de subsecretário de Estado, não é, das Relações Exteriores. Então, ele tem um poder no executivo. Quem sabe se ele só estivesse no legislativo, se ele também conseguiria os resultados que está conseguindo. Talvez não, mas tem conseguido. Agora, vejam os parlamentares que foram eleitos nas últimas legislaturas, inclusive do Brasil, não é? Eu desafio alguém a me trazer uma proposta que tenha passado em qualquer nível do Ministério das Relações Exteriores, do Parlamento, de qualquer nível do governo italiano, em benefício dos italianos no exterior.
principalmente do Brasil. Ô Walter, você fala no Merlo, isto é, no seu partido, no MAIE, que também é o seu partido, você é coordenador aqui no Brasil. O seu partido tem se manifestado contrário, totalmente contrário à diminuição de cadeiras. Embora, não sei, me parece, como outros partidos na Itália, ou quase todos, na época votaram pela redução. Lá no ano passado, foi, né, no fim do ano passado. E depois, aqui no exterior, nós temos uma unanimidade pelo não. Quer dizer, como é que isso funciona internamente, inclusive dentro do teu partido, do MAIE, cujo presidente e fundador é o Merlo, que você citou? Muito bem colocada essa questão, meu amigo Peron, porque você vai me dar a oportunidade de esclarecer uma coisa. Primeiramente, eu quero dizer que o MAIE, né, Movimento Associativo Italiano no Exterior, é um partido democrático. Eu recebi uma ligação do meu presidente, Ricardo Mello, senador, subsecretário de Estado, onde eu coloquei para ele as minhas motivações porque eu defendia o sim. E ele me disse, pode participar, você está liberado a participar. Entendeu? Veja, como não há contrassenso, porque o MAI lá na legislação que reduziu, ele votou não, ele não queria redução. Então ele continua com não, ele não quer redução, né? Porque lá ele entendia que votando não, continuaria os eleitos no exterior, né? O mesmo número. Então ele me liberou e eu claramente conversei com ele hoje ainda, coincidentemente, ao telefone, mas já tinha conversado com ele em videoconferência com todos os outros coordenadores do MAI no mundo inteiro, né? Foi uma grande conferência que fizemos recentemente, e eu fui um dos poucos que falei que eu seria sim, embora eu respeite e devo respeitar a posição do partido. E aqui eu não falo em nome do partido, aqui fala, como você disse no começo, Walter Antônio Petruzzello, cidadão italiano, que está defendendo o sim. Não estou dizendo aqui que o MAI deve defender o sim ou não. Então, eu estou liberado pelo meu partido, o presidente Ricardo Mello demonstrou ser uma pessoa de bom senso e democrático, porque em nenhum momento ele me proibiu de fazer campanha para o sim, ou disse que eu não poderia falar nessas condições como hoje um membro do MAI. Eu não falo pelo partido, né? Respeito a posição do partido. Agora, quero deixar bem claro uma coisa, você veja como não há contrassenso nisso. Você veja o que acontece. Quem é que aprovou a lei para a redução dos parlamentares? A população talvez não saiba, os residentes do exterior. Foi o Movimento Cinque Stelle e o PD, Partido Democrático, certo? Por quê? Porque eles são maioria do governo. Então, praticamente, obrigaram os partidos da coligação a votar em favor dessa lei, certo? Então, o que acontece? O PD votou a favor da lei. Hoje, o grande defensor no exterior é o meu amigo, pessoa de um excelente conhecimento, que foi deputado, inclusive no parlamento, Fábio Porta, que defende o não, enquanto o partido dele defende o sim. Então, você veja, o meu partido votou não, eu defendo sim. O partido dele votou sim, ele defende o não. Então, veja como não há contrassenso nisso, como a liberdade democrática está prevalecendo nesse debate, que é muito importante para os nossos connacionais aqui entenderem aquilo que vai acontecer, o que está acontecendo. Eu tenho visto, inclusive, Petruzzello, que nessa campanha pelo não, inclusive do próprio PD que você cita, até de um comitê pró-não instaurado, acho que na América do Sul, ou é geral, não sei, defendem a tese de que o corte do número de parlamentares é uma afronta, é uma diminuição da democracia. Você concorda com esse argumento? Não posso concordar, porque a democracia não está em jogo. Não está se fechando o parlamento, está se reduzindo o número de representantes. E como é que se pode falar em afronta à democracia quando nós fizemos
uma lei, né? O parlamento fez uma lei e deixa o povo decidir se essa lei é boa ou é ruim. Não foi uma imposição. Aqui não há nenhum ato institucional do governo italiano, né? Vamos lembrar dos atos institucionais nos velhos tempos de alguma política aqui no Brasil. Aqui não houve nenhum ato institucional do parlamento que obrigou ou que obriga essa redução. O povo vai decidir, o povo vai votar, o povo livre e democraticamente vai decidir. Então, nós vamos depois, quando acontecer, e se acontecer do sim ganhar, por exemplo, vamos ver os percentuais, nós vamos dizer o quê? Que o povo foi contra a democracia? Ora, se a democracia é o governo do povo, é a decisão do povo, então não pode, essa teoria não pega. Essa teoria, essa coisa de que isso é uma afronta à democracia, é justamente a falta de argumento. Por que a falta de argumento? Porque são a maioria das pessoas que defendem única e exclusivamente a poltrona. Não quero perder, porque se diminuir o número de parlamentares, eu talvez não tenha mais chance. Eu tenho certeza, eu já ouvi isso, entendeu? Que tem pessoas preocupadas com a poltrona. Ah, mas aí vai ficar mais difícil, já não me elejo agora, então que não vou me eleger. Então, essa é a questão. Você pode notar que a maioria das pessoas que defendem o não foram candidatos derrotados, inclusive. Então, há preocupação da própria poltrona, eu acredito, em muitos deles, né? Não digo em todos, mas em grande maioria deles, estão preocupados com a poltrona, assim como muitos parlamentares na própria Itália, que vão defender o não, estão preocupados com a poltrona, né? Porque vai reduzir, né? E não é pouca redução, nós vamos passar de 513, de 530 para 300 deputados, né? Uma redução bastante grande, né? Vamos passar de 315 senadores para 200, então é uma redução considerável, né? Então, veja, por isso é que eu acho que não tem nenhuma afronta à democracia. A afronta à democracia é você impor alguma coisa goela abaixo da população. Nesse caso, é a população que vai decidir se quer ou não quer. Tem algo mais democrático que isso? Não é? Isso é como se eu vou votar para as eleições e decido quem é o presidente, quem é o vereador, quem é o prefeito, quem é o senador, quem é o deputado, etc, etc. Entendeu? Então, é o povo que vai decidir. E não há nada mais democrático do que alguém ser eleito democraticamente, com o voto popular, ou, no nosso caso, uma redução, ou não redução, mas com a decisão do povo. Então, antidemocrático é a única palavra que não se pode usar. E com relação à consulta propriamente dita, nós, pelo jeito, ainda restam algumas dúvidas, né? Embora a justiça já tenha liberado na Itália, os problemas todos tenham sido já resolvidos. Mas no Brasil, por exemplo, ainda agora tem movimentos aí que em função do que ocorre no Brasil e também na Europa, do recrudescimento da pandemia, ainda há dúvidas, não há? Ou como é que está isso? Como é que vai acontecer essa consulta no Brasil? Inclusive com a nossa adicional possibilidade de greve dos Correios? Primeiro vamos começar pelo fim. O Correio está em greve, né? E foi confirmada a greve, que a greve vai continuar. Foi confirmada nesse domingo, que a greve continua. Aliás, eu tenho uma sorte tremenda com greve nesse Brasil, né? Você conhece muito bem alguma coisa parecida, Peron, porque quando eu fui candidato, quando eu postei minhas 200 mil correspondências, o Correio entrou em greve naquela época. Praticamente todos consideravam que eu estaria eleito e no final aconteceu o que aconteceu com essa greve de novo. Então o Correio está em greve. Eu acho que isso será um grande problema. Por quê? Porque embora a legislação italiana, embora as orientações é que se você não receber um envelope... Primeiro, vamos fazer um passo atrás aqui, como que vai votar esses cidadãos? Bom, todos nós que estamos inscritos no AIRE, na lista eleitoral dos consulados, né, vamos receber em casa um envelope, como sempre recebemos. Para votar no parlamento, vamos receber para votar no referendo, né? Então nós vamos receber em casa um envelope que vai conter a cédula, vai estar escrito sim ou não, você vai marcar o sim ou não, né?
E sempre lembrando que sim significa que você é a favor da redução dos parlamentares, não, você quer que fique como está, né? E depois você vai devolver esta cédula pelo correio. Mais uma vez alertando aquele detalhe, tem que chegar no consulado até o dia 15 de setembro, às 16 horas. Né? Embora o referendo seja no dia 21 e 22 de setembro, para nós aqui ele tem um prazo ainda mais curto, né? Por causa da questão de enviar cédulas para Roma. Então, primeiramente, esclarecer isso. E segundo, dizer que eu estou vendo isso com muita dificuldade, porque quando você não recebe a cédula, você tem a possibilidade, né, de ir ao consulado e pedir o que chama-se duplicato, ou seja, uma segunda via dessa cédula, desse envelope. Agora eu te pergunto, nessa época de pandemia, nessa época que a gente não vai nem praticamente trabalhar, né, que a gente está num distanciamento social, entre aspas, aqui, pelo menos na teoria, mas não se faz aglomeração quase com certeza. Quem é que vai sair de casa para ir ao consulado buscar um envelope para votar num referendo? Que não é nem para votar num parlamentar, é num referendo, né? E sabendo que na Itália tem 50 milhões de votos, que não é para votar para o deputado aqui da circunscrição, que daí nós aqui votaríamos no nosso candidato e poderíamos eleger com os votos daqui. Mas nesse caso o nosso voto vai se somar, né? Vai se misturar aos votos da população italiana. Então eu estou vendo isso com muita tristeza, até por sinal, porque eu gostaria que a participação fosse muito grande. Eu estou vendo com tristeza isso, que a nossa participação vai ser muito pequena. Eu acredito que será muito pequena e talvez a menor de todas as eleições e todos o plebiscito ou referendo que já tenhamos participado aqui na América do Sul e principalmente no Brasil. O Walter, talvez me permita uma última pergunta. Você que foi candidato, você já foi do CGIE, você já foi do Comites, você está aí no início, desde que está nesse movimento todo, desde que praticamente se iniciou com a representação formal dos italianos no exterior, CGIE e por aí afora. Se você fosse hoje deputado, você tivesse a tua cadeira lá no parlamento, você teria a mesma posição contrária à redução do número de cadeiras? Veja, Perão, é muito difícil você trabalhar sob hipótese, né? Se eu fosse deputado. Talvez se eu fosse deputado eu poderia chegar lá e ser convencido ou pensar de um outro modo. Mas, em princípio, eu manteria a mesma opinião. Talvez no parlamento eu teria votado a favor da lei. Porque eu repito para você aquilo que eu disse aí no começo, eu repito aos nossos queridos amigos que estão nos assistindo aí. Eu não acho justo, entendeu, que a nossa decisão influencie uma decisão do povo italiano. Nós não pagamos impostos. Quem paga os salários são os italianos. Nós também somos italianos, mas eu digo população italiana residente, eles pagam impostos. Então, talvez nesse aspecto, eu também votaria pelo sim. Eu não me preocuparia com a minha cadeira em particular. Tanto não me preocupo com a minha cadeira em particular, que se nós perdermos, se vencer o sim, nós vamos perder uma cadeira. Se eu for candidato, eu terei menos chance, como também terão os outros. Entendeu? Então, eu não estou preocupado com a minha cadeira individual. Esta chance, Walter, isso você faz lembrar uma outra questão. Quer dizer, mesmo reduzindo o número de parlamentares, há um debate interno no seio da representação dos italianos no exterior pela reformulação, pela redistribuição das cadeiras no ambiente da circunscrição do exterior. Portanto, talvez essa questão de redução não seja tão evidente para o Brasil, por exemplo, com uma nova redistribuição. Como é que você, que participa do partido, do MAI, etc., como é que isso está sendo conduzido? Mais uma vez você toca um ponto importantíssimo. Meus parabéns. Veja bem, isto que eu vou te falar é apenas um desenho, né? Nós não temos a certeza que vai acontecer. Não tenho certeza, não estou falando aqui que será assim, mas é um comentário, é um estudo que está sendo feito, que seria
a Argentina ficar com um candidato sozinho, ela, e o Brasil concorre separado da Argentina. Entendeu? Por quê? Porque mesmo que se reduza o número e não for feita essa divisão, a Argentina sempre terá mais chance de eleger mais parlamentares que o Brasil. Se for dividido, então o Brasil terá sempre um representante. Não é? Se acontecer esta redistribuição na América do Sul, seria fantástico, porque nós teríamos um candidato da Argentina, um do Brasil e um para aquele que fizer a maioria. Então, seria fantástica essa redução, seria garantido um parlamentar para o Brasil sempre, não é? E talvez aí que as pessoas se preocupem, mas essa vez nós elegemos 2. Mas elegemos 2 por quê? Elegemos 2 porque nós pegamos a 4ª vaga no rabo lá do cachorro, né? E foi a conta-gota lá, foi assim na outra eleição, foi assim nessa eleição, né? E, na verdade, se a Argentina trabalhar como deve trabalhar, como trabalha atualmente, e está mais ainda reestruturada do que estava no passado, e continuarmos com todas as vagas disputadas entre nós, talvez a gente nunca mais eleja ninguém. Essa que é a grande verdade. Porque nós temos no Brasil, infelizmente, uma grande divisão política, digo política italiana, onde dezenas de pessoas querem ser candidatos e não há aquela coisa de dizer, não, eu vou apoiar alguém que tenha mais conhecimento, eu vou apoiar alguém que tenha mais, talvez, capacidade do que eu. Não, todos são candidatos. Eu vejo pessoas que mal falam italiano, mas te digo mal mesmo, e que já me disseram, na próxima vez eu vou tentar, quem sabe, daqui ou de lá, entendeu? E não é isso. Então, a gente está analisando a questão praticamente como analisa a questão aqui, no próprio Brasil. Aqui. Isso é da mentalidade brasileira, quando muitos candidatos a deputado, a senadores, a não sei o quê, a prefeito, a vereador, né? Eles se candidatam porque vão tentar a vaga, né? Pô, eu vou tentar, eu vou me eleger. No fim faz 50, faz 100 votos. Né? Então, repito, se houver esta divisão da circunscrição da América do Sul, garantindo um parlamentar para o Brasil e um para a Argentina, e o terceiro, porque provavelmente nós ficaríamos com 3 em vez de 4, e o terceiro seria global, né? Seria fantástico, porque além de nós termos a segurança de um, nós vamos trabalhar para eleger 2. Podemos perder um, mas temos sempre um garantido. Então o Brasil terá um representante. E quem sabe que Deus nos ilumine, seja um representante capaz, né, capaz e capacitado, seja um representante com autoconhecimento e que talvez, mesmo sendo único, faça ecoar a sua voz no parlamento, coisa que hoje, tendo 2, não acontece. Né? Eu repito aqui, eu desafio qualquer pessoa a me dar um projeto, uma atitude que tenha sido feita por um dos parlamentares eleitos no Brasil. Nós temos 2, né? Que, aliás, quem viu esses parlamentares? Eu, das eleições, quando eles foram eleitos, nunca mais vi ninguém. Né? Nunca mais ouvi uma declaração, nunca mais ouvi eles defendendo alguma coisa do Brasil, de algum modo, ou qualquer outra estrutura. Repito, isso só acontece com o senador Ricardo Mello, porque ele, graças a Deus, é do executivo hoje. E sendo do executivo, num alto cargo do escalão do executivo, ele pode fazer muitas coisas, como tem feito. E aqui não vou defender partido e nem nada, mas veja aí que vamos abrir, né, logo, a agência consular de Vitória, no Espírito Santo, está abrindo consulados ao redor do mundo. Mas, repito, será que se ele fosse só senador, né, de um partido pequeno e não fizesse parte da base, será que ele conseguiria alguma coisa? Não é? Então, é isso que eu digo. Talvez seja melhor ter um, né, do que ter 2 que não valem um. Então, eu sou muito franco, muito sincero sobre isso e não tenho receio de falar dessa forma. Para encerrar, eu gostaria muito de agradecer ao amigo Desidério Peron, ao editorial Insieme aí, né?
por ter me dado essa oportunidade. É a primeira entrevista que eu faço nesse sentido, né? É o primeiro veículo de comunicação que me está entrevistando. Vou participar, talvez até de live e de uma gravação, mas tive a honra de ter havido a oportunidade de ser da primeira minha declaração oficial à ICM e também ao Desidério Peron, por quem eu tenho um grande apreço. Então eu agradeço à ICM, agradeço ao Peron e me coloco à disposição aí sempre que precisar, e faço um apelo. Com toda a pandemia, com toda a greve do Correio, com toda a dificuldade, se puder votar, vote. Quer votar no não? Vote no não. Não tenho problema nenhum. Quer votar no sim? Vote no sim. Mas seria interessante a nossa participação para mostrarmos que nós não somos apenas um pequeno número de interessados na política italiana.